Olá, bem-vindo para mais um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Hoje, nós temos por objetivo a análise do capítulo de número 6, intitulado Psicofonia Consciente. Allan Kardec estuda os fenômenos mediúnicos a partir de duas grandes frentes. Uma delas ele denomina a fenomenologia decorrente de efeitos físicos, para, numa segunda parte, estudar a mesma fenomenologia, só que desta vez decorrente de efeitos inteligentes. André Luiz começa a abordagem no livro em que estamos estudando exatamente por um detalhado, aprofundado exame dos fenômenos ditos produzidos por efeitos inteligentes, isto é, para aqueles que o concurso do médium, daquele que guarda sintonia com as entidades espirituais que se aproximam dos trabalhos, como é o nosso caso, e nos vai dar um panorama, a começar pelo que o capítulo de hoje revela. A psicofonia, isto é, a transmissão desta intervenção, tendo o médium perfeita consciência do desenrolar daquele fenômeno. É muito interessante prestar a atenção naquilo que nós vamos encontrar nas análises por ele feitas. O capítulo está estruturado em três frentes bem claras. Uma primeira, onde nós somos chamados a conhecer o assistido, na verdade, mais diretamente o espírito que é conduzido aos trabalhos e menos aquele outro espírito que ele, pela sua ação, pelo seu pensamento, mantinha sob domínio. No segundo momento, nós vamos conhecer a técnica em que se desenvolve ou como se desenrola esta psicofonia de modo consciente, para, num terceiro momento, sim, colhermos impressões sobre o atendimento e obtermos um aprendizado muito aprofundado a respeito deste mecanismo pelo qual o espírito do médium, afastando-se do próprio corpo, porém tendo consciência do que ocorre, cede lugar a que o espírito comunicante se aproprie de parte do seu aparelho fonador, do controle das suas mãos, etc., e possa trazer a sua comunicação. Porém, como vai ficar bem esclarecido na nossa conversa, o médium permanece o tempo todo vigilante, em razão das próprias circunstâncias da comunicação em si. Nós temos, então, que nos aproximar da primeira parte, que vem a ser identificar quem é aquela entidade que chega conduzida por três guardas espirituais. A expressão é exatamente esta: três guardas espirituais. E deve ser tomada no sentido de pessoas que o guardavam, que o conduziam, que, de certa forma, o protegiam.
protegiam de si mesmo, como nós acabaremos por constatar. Por quê? Diz-nos a apresentação feita por André Luiz que ele não guardava consciência da própria situação. Ele nem conseguia identificar aquelas pessoas que vigiavam a sua condução. Estava ali à maneira de um surdo cego, que era tangido, impelido, tocado por forças que não tinha condições de saber de onde eram provenientes. O Aulus nos apresenta a este espírito, cujo nome já já também nós conheceremos, usando a expressão que ele se tratava de um desventurado obsessor e que havia acabado de ser removido do ambiente onde há muito tempo se ajustara. Ele houvera desencarnado em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura. Essa intoxicação foi tal que cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para aconchegar-se às verdades do espírito. Desencarnou assim, sem ter a mínima noção e sem ter, em razão de tudo o que aconteceu, a menor percepção de já haver voltado para a realidade espiritual. E ele, então, pede a atenção, e nesta descrição nós temos efetivamente uma descrição muito, mas muito triste. É um parágrafo que nos leva a refletir sobre as loucuras que o espírito comete contra si próprio. É alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo. Ele vive em trevas. Foi trazido para cá sem saber qual o rumo. Não tem condições de dizer por onde seus pés caminham. É um alienado mental em estado grave. Se você não grifou, grifa essa qualificação, porque ela é chave para entender tudo o que vai acontecer, inclusive no ensinamento que o Aulus vai nos trazer. Um alienado mental em estado grave. Desencarnado, entretanto, sem condição alguma de perceber-se em tal situação. E aí ele historia o caso. Tão logo ele perdeu o corpo, com o pensamento enovelado, isto é, emaranhado, a paixão por uma determinada mulher que é hoje uma enferma por haver com ele sintonizado, a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas, passou a vampirizar-lhe o corpo. Eu não destaquei a expressão, mas André Luiz nos apresenta este espírito como um solteirão inveterado, alguém que entendia que manter-se sem um vínculo com quem quer que seja não lhe frearia as opções da vida, da existência. Poderia estar com quem quisesse. O fato é que alguém por ele se interessou, e a sua desencarnação trouxe para esta pessoa um pesar. Não havia um compromisso, porque ele
acaba desencarnando em meio de uma das suas múltiplas loucuras, dos seus desregramentos, mas aquela pessoa guardava a ansiedade de certamente poder conviver com ele, conhecê-lo mais e, quem sabe, até mesmo estabelecer um vínculo que os pudesse encaminhar durante a existência. Vem aí uma observação muito interessante do Aulus, porque ele nos mostra a situação inicial desse espírito e a palavra ou a expressão de que ele se vale, para muitos de nós, vai ajudar a entender o grau de alienação. Ele nos fala de um náufrago dentro da noite. A experiência de naufrágio, que certamente nossos espíritos tiveram em encarnações anteriores, já que o deslocamento em outras tantas oportunidades não guardava as condições que nós presentemente temos, o deslocamento aéreo, as viagens de barco que são extremamente seguros e elas seguras, eram viagens feitas em naus que muitas vezes eram sujeitas por completo às intempéries. E quando elas surgissem, o resultado costumava ser efetivamente um só, o naufrágio. Agora, um naufrágio no meio de uma noite certamente compõe um quadro extremamente triste, porque não há referências. Não há referências. Se o tempo for ainda um tempo nebuloso, com chuvas, céu encoberto, as referências desaparecem por completo. Elas já eram diminutas em períodos não muito distantes daqueles em que nos encontramos. Guiavam-se os nossos espíritos pelas estrelas, eventualmente por referências outras, a aparelhagem, a bússola e outros tantos equipamentos, como hoje o GPS, que nos permite o norte a partir de transmissões via satélite. Isso tudo era objeto de perfeito desconhecimento. Então, naufragar numa noite representa estar assim como esse nosso amigo está. Diz, porém, o Aulus que ele, diante do chamativo permanente feito por ela, a sintonia, tratou de adaptar-se ao seu organismo e passou, então, a obsidiá-la. Encontrou no corpo que era dela um instrumento de sensação. Ele via pelos olhos dela, ouvia pelos seus ouvidos e muitas vezes falava por sua boca, chegando mesmo a vitalizar-se por aquilo que ela consumia. Vejam a simbiose, a mais completa simbiose entre alguém que já não detém mais o corpo e alguém que permanece com ele sintonizado em razão do sentimento que nutre. Então, essa permuta, esse processo é quase que integral. Eles vivem assim, informa-nos o Aulus, há 5 anos. 5 anos. Porém, agora, ela, a hospedeira, está sofrendo de uma subnutrição e está completamente perturbada, registrando, então, desequilíbrios orgânicos de vulto. Ela própria ou alguém por ela
isso não temos a informação, solicita o concurso de um grupo como aquele. Certamente procuram a casa espírita, porque não há muito o que fazer em benefício daquela moça do ponto de vista do tratamento médico, exceto a constatação equivocada de que ela estivesse em desequilíbrio, e, se o caso, até conduzi-la a uma segregação, porque as falas que ela certamente tinha, os comportamentos por ela externados, não eram os mesmos comportamentos daquela pessoa que estava ali antes desse processo de envolvimento. E para os familiares, para os médicos, isto representaria um desequilíbrio revelador de uma moléstia de natureza mental. Ninguém tenha dúvidas que o diagnóstico seria esse, e que o tratamento, particularmente quando o livro foi escrito, seria um tratamento que possivelmente levaria à internação daquela moça. E sob drogadição, nós não teríamos outro resultado que não fosse uma permanência desse vínculo, porque como libertar-se desse processo de controle através da medicação ou de uma segregação compulsória numa casa de tratamento para desequilibrados mentais? Diz ele, para que se cure das fobias que presentemente a assaltam, como reflexos da mente dele, que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário promover esse afastamento. Assim como a coluna, abalada pelo abraço constringente da Hera, reclama limpeza em favor do reajuste. Percebam que a imagem final é de uma clareza fantástica. Quem já teve a plantação de Hera em algum muro, em algum outro aparato físico, sabe que, com o passar do tempo, a Hera, envolve de tal forma aquele objeto ao qual está vinculado, impregnando-se mesmo, que reclama a remoção, às vezes a derrubada e o refazimento de onde ela estava instalada. É isto que ocorre. Então, essa é a descrição do caso, né? É este o assistido que ali está. É esta pessoa e esta situação que conduziu o grupo a se dispor na tarefa de encaminhamento dos desequilibrados do espírito a receber, naquela oportunidade, alguém na condição que ele ostenta, um surdo cego, alheio à própria condição espiritual, mas que, no entanto, começa a ter lampejos e, evidentemente, não consegue entender o que está acontecendo. É preciso ser orientado. Ele nem sabe onde está, nem como está. Por 5 anos, gerou um processo de envolvimento tal que acabou por quase levar a óbito aquela que o hospedava. Sem alimentar-se e tendo que dividir os fluidos dos quais se vale com uma entidade, um espírito em completo desequilíbrio, não resta dúvida de que aquela nossa irmã, aquele espírito reencarnado, efetivamente precisava de socorro.
Para atendê-la, o primeiro passo é buscar o que a constrangia e, de certa forma, promovendo o desligamento meio que à força, conduzi-lo até aquele recinto para ser atendido. Encerrada essa primeira parte, a segunda nos mostra o modus operandi do atendimento, que é o título do capítulo que a gente está estudando. Uma transmissão de mensagem espiritual com a perfeita consciência do médium acerca de como isso se dará. Ele foi colocado ao lado da Eugênia. Se vocês se recordam, daqueles nossos amigos em atividade mediúnica ostensiva, a Eugênia foi apresentada como uma médium em desenvolvimento, com capacidade para desdobrar-se e auxiliar em procedimentos assim, e que estava no desenrolar da sua própria preparação, trilhando a passos firmes no cumprimento da tarefa mediúnica. A nossa visita às inúmeras manifestações de psicofonia vai começar pela Eugênia. Outras, ao longo dos capítulos, até o 11º, com certeza, a gente vai passear por estas expressões da psicofonia. E eu acho interessante que o André Luiz tenha começado e trabalhado muito por isto, porque esta é a realidade das comunicações mediúnicas no Brasil. Se nós nos recordarmos do trabalho desenvolvido por Allan Kardec no processo de conhecer as informações espirituais trazidas por aquele número enorme de entidades que, em Paris, sob a direção de Jesus, resolveu ofertar o Livro dos Espíritos e comunicações inseridas em todas as outras obras de Kardec, a revista, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a parte segunda do Céu e Inferno, alguns grandes trechos, às vezes identificado, como é o capítulo 6º de A Gênese, na psicografia de Galileu Galilei, através de Camille Flammarion, mas outras tantas inserções, como as de Arago, e que aparecem no transcurso de Meury, aparece no transcurso de A Gênese, nós vamos perceber que a técnica é a técnica da psicografia. Kardec precisava e não dispunha de elementos para comparar textos, exceto se tivesse alguém para tomar nota. E esse alguém precisaria ter a habilidade de um taquígrafo, porque enquanto fala, o espírito se expressa com rapidez. As entonações precisam, de certa forma, ser interpretadas, os silêncios também. Não dispondo de um gravador, de um aparelho que pudesse, como os nossos celulares, registrar aquilo que estava acontecendo, o caminho mais adequado foi, efetivamente, a psicografia. E a psicografia demanda médiums que, pelo menos, tenham tido rudimentos do aprendizado da língua. É bem verdade que o espírito pode e toma a mão do médium para trazer a sua comunicação. Algumas vezes envolve-o de tal forma que é a sua grafia que ali fica. Nós vamos voltar a esse assunto mais tarde. Mas, na maioria das vezes, é a grafia do médium, pelo exercício da escrita, que vai permitir que
o lápis ou a caneta, registre no papel aquelas impressões que são provenientes da entidade que está ali se comunicando. Essa era a realidade do trabalho lá em Paris, particularmente nos registros que possibilitaram todas as obras que Allan Kardec coproduziu, organizando, aprofundando, trocando impressões com todos aqueles espíritos, com todas aquelas entidades envolvidas nesse largo processo de disseminar mais uma vez a mensagem de Jesus, desta vez com equívocos reduzidíssimos. Não era o que eu acho que eu vi, está lá escrito. Não era que o caminho... Não, é dessa forma. Então, eles nos trouxeram algo para facilitar não só o nosso estudo, não só o confronto com as oposições, e ele foi sendo até hoje permanente, porque os espíritos, os espíritas e a doutrina recebem acusações gratuitas de quem efetivamente não os conhece. E por isso fazem as acusações que entendem adequadas, mas não conhecem. Por isso a gente não precisa ficar perdendo tempo. Com quem não conhece, não se perde tempo. A gente avança. Não dá para ficar confrontando quem, às vezes, desencarnará sem arredar o pé, admitindo que estas comunicações, se existentes, são obra daquilo que os seus espíritos entendem o mais adequado nominar, e que para nós não tem relevância alguma. No Brasil, diferentemente, as comunicações sempre tiveram um cunho menos formal. Os relatos que aparecem em livros do século XIX, no finalzinho, e muito no século XX, nos dão notícia justamente de reuniões em que a psicofonia é a regra. Os grupos mediúnicos das casas espíritas em nossos dias contam em número muito reduzido com a presença de psicógrafos. Já médiuns que trabalham através da psicofonia são a esmagadora, o esmagador contingente, perdão, dos trabalhadores. Né? As condições que levam a isso, etc., eu vou me permitir, nesse momento, não aprofundar. Mas os que estudam comigo sabem, e de há muito, qual é a minha visão. Para o nosso caso, isso não vai interessar muito, porque nós estamos diante de uma médium perfeitamente consciente do que vai acontecer, mas consciente do trabalho que precisa desenvolver. Isso vai ficar muito, mas muito claro mesmo, né? A Eugênia se afasta do corpo, mas se mantém junto dele, distanciada alguns centímetros, uma emancipação da alma sob o mais absoluto controle e efetivamente amparado por técnicos que ali estão. O amigo que chegou é então colocado rente a ela e, inclinando-se sobre o corpo da Eugênia, tem para nós a imagem registrada por André Luiz como a de alguém que se debruça numa janela. Ele encontrou uma janela, e uma janela que tinha controle do que estava acontecendo. Né? André Luiz se recorda, então, de um fenômeno que acontece no reino vegetal, em que nós promovemos essa junção e apresenta pela primeira vez a expressão
enxertia neuropsíquica. É como se ela tivesse permitido, sob o controle e a assistência de um grupo altamente equilibrado, que esse nosso companheiro ocupasse parte do seu próprio corpo, enxertado, do ponto de vista do psiquismo, mas também da estrutura nervosa. Suspiros desprenderam-se do tórax mediúnico, depois de alguma agitação. Acaba aqui a segunda parte. Conhecemos o assistido, que agora nós vamos até ouvir, e fomos apresentados ao método de comunicação. A partir de agora, nós temos lições que vão, num primeiro momento, mostrar o que é o fenômeno mediúnico que será descrito, qual o comportamento que se espera do médium, qual a razão que um espírito pode ser atendido assim e que cuidados se exige do médium e do grupo para que a situação efetivamente se desenvolva, além de uma série de considerações que são fruto da curiosidade do Hilário e do André Luiz, mas que certamente são fruto também da nossa curiosidade. Todos aqueles que, participando de um preparatório para o exercício da mediunidade, tiveram a condição de ministrar esse preparatório, sabem que as dúvidas são fenomenais. E é curioso porque são as dúvidas dos encarnados em relação a como se dá. E nós vamos ver hoje as dúvidas de dois desencarnados a respeito da exata compreensão daquele processo. Como é que ele se organiza? Por que é que essas coisas acontecem? Não era possível que isso ou aquilo acontecesse? Percebam que vai ficar muito claro para nós como é que essas coisas também ajudam a nossa instrução. A dúvida é sempre pertinente. Nós precisamos ter consciência de como a respondemos, mas a dúvida é sempre pertinente. Então, a pessoa tem lá a sua dificuldade de compreensão, não resta dúvida, a gente encaminha para solvê-la, desde que saiba. Não dá para colocar a pessoa com um grilo maior do que aquele que ela já tem, né? Nem fantasiar sobre aquilo que a gente não sabe. Então, a preocupação em quem trabalha com a preparação de pessoas para o exercício da mediunidade, efetivamente é de saber aquilo que está falando, para não acontecer de pegar os seus achismos e transformá-los em um espiritismo a modo próprio. E a gente não tem espaço para espiritismo a modo próprio, porque o espiritismo é uma doutrina. Em evolução? Sim, em evolução, mas isso é básico. É bem verdade que Allan Kardec não tocava na questão da incorporação, aliás, ele nunca tocou, né? Essa questão da incorporação, nós a devemos a alguém que foi de perto, porque conheceu Kardec, um grande entusiasta da doutrina espírita. Ela aparece pela primeira vez, essa expressão, no livro de Leon Denis, No Invisível. Se alguém já leu No Invisível, vá lá, segunda parte, capítulo 19, e vai ver o título do capítulo, Transe e Incorporações. Denis tinha uma ideia toda particular a respeito disso. Kardec não toca no assunto dessa forma.
André Luiz agora tem condições de nos dar uma carga de informações não presentes em Leon Denis, presentes em Allan Kardec no sentido genérico, é uma fenomenologia inteligente, mas com uma riqueza de detalhes única. Porque ele olha e observa que alguns fios brilhantes ligavam a fonte da Eugênia ao cérebro daquele espírito que estava ali sendo atendido. Como se vinculando os dois numa sintonia muito mais direta. O Aulus, ao perceber a estranheza do André Luiz, explica: você está vendo, nós estamos presenciando o fenômeno da psicofonia consciente, ou o trabalho dos médiuns falantes. Legal, aqui chegamos a Kardec. Os médiuns falantes. Isso está presente. É uma das categorias que ele aborda em O Livro dos Médiuns. Embora se apropriando das forças da Eugênia, esse hóspede é um enfermo. Ele tem que ser controlado por ela. Eles têm um vínculo de natureza nervosa, entendeu? Agora o neuropsiquismo da enxertia. E ela vai estar informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Pumba, entendemos então como funciona sempre para nós. A gente pensa e fala. Muita gente que diz, olha, eu nem pensei para falar. Tá, é só fugindo da responsabilidade. Só isso. Porque a gente pensa para falar. Pensa para falar. E geralmente quando magoa, sai com essa tangente. Não pensei, me desculpa, devia ter pensado melhor. Não. Você só verbalizou aquilo que sentia. Pode não ter tido a oportunidade de dizer na situação 1, mas no momento 2 você descarrega toda a sua pilha nervosa sobre aquele que é o seu interlocutor. Efetivamente, continua ele explicando, ele se apossa do órgão vocal dela, o aparelho fonador. O seu mundo sensório como um todo será dominado. Então, ele vai conseguir, olha que descrição, ouvir, enxergar e raciocinar com equilíbrio por intermédio das energias dela. Efetivamente, ela era a fonte do equilíbrio. Ele vai conseguir fazer algo que ele não sabe. É um cego mudo. Cego mudo. Que está destrambelhando a uma outra pessoa da qual foi afastado. Agora ele é colocado naquela janela para a realidade encarnatória com equilíbrio, sob a mais profunda sustentação. E quem vai permitir que isso se desenrole com absoluto controle é Eugênia, porque ela vai comandar bem de perto a própria vontade. Ela é uma enfermeira que, embora diga que está atendendo ao doente, vai fazer de tudo para auxiliá-lo, né? Ele diz para nós, porque chama essa expressão de um capricho do doente, ele diz para nós, esse capricho deve ser limitado, extremamente limitado. Por quê? Eu preciso saber o que ele tenciona fazer. Para quê? Para corrigi-lo diante de qualquer inconveniência. Como ela vai conhecer as palavras que ele tenciona dizer,
vai apreciá-las previamente se ele tiver qualquer interesse menos digno, se intencionar qualquer abuso, ela vai imediatamente fiscalizá-lo e impedir que isto ocorra. Eu chamo a atenção de vocês porque ele apresenta 3 pontos que justificam esse tipo de controle, esse tipo de intervenção. Primeiro deles, ele é uma entidade inferior a ela, do ponto de vista moral. Nós aprendemos com Allan Kardec, inúmeras vezes, com destaque, que a ascendência relevante é a moral. Ela impõe respeito. Ela impõe a observância daquilo que entende mais adequado. A superioridade moral. Segundo ponto, ele é um espírito perturbado e que sofre. Então, ela tem ascendência moral. Ele está perturbado e sofrendo. E ela é o terceiro ponto a justificar, não deve arremessar-se no fosso que ele está, se ela quiser ser-lhe útil. É dizer, olha o quadro totalmente justificado. Ele vem aqui, tem acesso à comunicação, porém ela não vai se dar do jeito que ele poderia imaginar, se é. Eu chego a duvidar que ele tivesse condições de imaginar alguma coisa, porque ele estava completamente envolvido na sua cegueira. Não tinha condições de imaginar mais nada. Tem uma janela que vai precisar ser aproveitada. Ele é, segundo nos informa o Aulus, via André Luiz, um espírito em turvação. É um alienado mental que reclama auxílio. Ele aprofunda dizendo que sessões de caridade como essa, o primeiro socorrista da entidade é o médium que lhe permite participar. Mas, se esse socorrista cair no padrão vibratório da entidade necessitada que lhe roga serviço, o amparo será completamente ineficiente. O médium, quando integrado nas responsabilidades que abraça, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados. Vai permitir que eles se manifestem livremente, mas até o ponto em que essa manifestação não confronte a harmonia necessária ao conjunto, a dignidade do ambiente em que o trabalho é desenvolvido. Vocês percebem que é uma coisa assim, completamente submetida à ordem, à organização, para a qual o principal encarregado é o médium. É o médium. Então, se ele não for integrado nesse processo, se ele não estiver interessado em guardar ali todas as precauções que o trabalho exige, ele se torna inútil. Será alguém a entrar na balbúrdia do espírito comunicante, mas o espírito comunicante é um doente. O doente demanda tratamento, não escolhe caminhos, ele será tratado. Então, você exerce o controle justamente para quê? Para que o tratamento seja efetivo. É alguma coisa
que é muito importante seja estudada, pensada, porque sem esse domínio por parte do aparelho mediúnico, nós teremos a inefetividade do atendimento. Ele não será ajudado. E é uma janela, aquela expressão da janela que ficou ali registrada para que a nossa imagem pudesse assimilá-la, alguém debruçado numa janela, tem a ver com essa oportunidade. É uma maneira de ajudá-lo efetivamente. O Hilário começa a fazer uma pergunta que é interessante, né? O médium, nessas circunstâncias, ele nunca fica longe do corpo? O Aulus concorda. Sim, ele nunca fica. Quando a pessoa está em desajuste, o médium tem que ficar ali, ligado. Não pode desligar-se. E aí ilustra para nós. Quando você tem um demente na sua casa, você vai se afastar? Isso é perigoso. É bem verdade que você pode ter amigos que ajudem. Sim, mas nós não podemos ir muito longe, porque o nosso domicílio não vai estar guardado com toda a segurança, que representa a nossa presença. No concurso aos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos. Dos mais lógicos. E como a Eugênia começasse a expressar as palavras que o atendido gostaria de dizer, ele vai então dar o ensinamento final para abrir a parte do diálogo e do aprofundamento das suas instruções. Se precisar, a nossa amiga vai voltar ao próprio corpo de imediato. Eles estão num consórcio que é momentâneo, em que o comunicante é a ação, mas a médium é a vontade. E em todos os campos de trabalho é natural que o superior responda pela direção do inferior. Vocês entenderam agora por que começa a afirmação dizendo que ela moralmente é superior a ele. Então ela tem domínio, se necessário, sobre a janela que ele está tendo. Ou ele vai se comportar dentro do adequado, ou ele vai aproveitar, porque aquilo está sendo desenvolvido em seu benefício, ou então será interrompido. Não terá espaço para fazer algazarra, para perder o controle, nada disso, nada disso. Diante do desequilibrado, a vigilância, a atenção é a regra. Não pode se imaginar que alguém que não sabe como está, onde está, de repente trazido a um encontro dessa natureza, possa gozar de liberdade para fazer tudo aquilo que acha adequado. O que ele achava adequado o levou à desencarnação. Perdão. O que ele achava adequado está conduzindo outra pessoa à desencarnação, porque ele se apropriou, envolvendo mediunicamente sem entender o processo mediúnico. Daquela que por ele nutria simpatia e afeto, e a está conduzindo a um processo de absoluta deterioração corporal. Então, é alguém que precisa ficar ali, mas sob vigilância. Não dá para deixar solto. A primeira manifestação que vem do espírito é justamente a manifestação de que, de alguma forma,
ele está vendo. Com duas expressões assim, ele começa a sua fala. Eu vejo. Mas por que encantamento eu estou preso aqui? Que tipo de algema me mantém a este móvel pesado? Qual o objetivo dessa assembleia? Isso aqui é um funeral? Quem me trouxe? Quem me trouxe aqui? Eugênia escutava o que ele gostaria de dizer e permitia que a expressão estivesse ali, à disposição de todos os demais. Mais uma vez, a gente vê uma qualificação dolorosa sobre aquele espírito. No meio do parágrafo, ele é chamado de peregrino das sombras, das próprias sombras. É triste, né? A gente perceber alguém assim. O sofredor, explica o Aulus, ao contato das forças nervosas da Eugênia, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Ele é alguém apagado, que não tem noção de absolutamente nada. E, de repente, tem uma janela em que a primeira coisa que lhe volta é o enxergar. Na mais completa escuridão, a gente tateia quando muito. Tateia quando muito. Enxergar, ainda que os olhos tentem se habituar àquela situação, isto não será possível com a nitidez que ele agora está experimentando. É como se ele voltasse a ter o próprio corpo e entendesse a situação. E aí a manifestação é de mais completo desencanto, porque estou retido aqui. O que é isso aqui? Toda essa gente reunida como se estivesse num funeral. Por que todo esse silêncio? Ele explica que as cadeias são mantidas, a imobilidade dele é mantida pela ascendência moral da Eugênia. E, de novo, toca no problema. Um doente precisa ser controlado para poder ser atendido, ainda mais no estado de desequilíbrio que ele tem. O Hilário, então, pergunta, mas e se ela relaxasse essa autoridade? A resposta vale por uma lição toda, né? Por um estudo todo. O médium pode deixar as coisas acontecerem como quer o espírito, pode até achar mais conveniente, porém, do ponto de vista espiritual, olha a informação do Aulus. Ela não estaria em condições de prestar-lhe benefício concreto. Ela teria descido ao nível dele. E está todo mundo aqui se dispondo a ajudá-lo, não o contrário. Então, se ela largar mão do controle, se ela for e deixar que ele faça aquilo que quer, não vai haver auxílio algum. Nós simplesmente vamos estar vendo dois desequilibrados. Agora, ela está aqui para exercer um trabalho que ela tem consciência que é sério. Aquele grupo, 4 elementos que nos foram apresentados, o quinto é o dirigente. Não conhecemos os demais. É integrado por 10 pessoas. Dos 4 médiuns em atividade, 2 estavam preparadas. Um terceiro, não. O outro em vias de consolidação. Mesmo a Eugênia detinha ainda um longo caminho a percorrer, diferentemente da Celina, submetida a uma implacável
exposição do ponto de vista espiritual e da reencarnação, e que soube resistir e estava ali sendo chamada por eles de irmã. É alguém com quem nós contamos, é alguém que faz aquilo que se predispôs a realizar antes de reencarnar e está colhendo frutos. Portanto, merece o nosso respeito. Ele dá uma imagem que André Luiz faz questão de registrar como sendo a melhor imagem para a gente entender o papel que o médium, em atendimentos assim, precisa ter. Um médium passivo, em tais circunstâncias, pode ser comparado a uma mesa de serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Se o móvel especializado não tivesse firmeza e humildade, nenhuma intervenção seria possível. A humildade para se colocar à disposição dos verdadeiros médicos, que são os espíritos que vão atendê-lo por intermédio das sugestões que vão dar ao dirigente do grupo. O atendimento é espiritual. O dirigente do grupo vai se sintonizar e será envolvido na exata medida do seu preparo, da sua adequação ao trabalho. Também, se comportar de maneira leviana, nós sabemos o que é um cego conduzindo outros. Não chegará a lugar algum. Mas alguém que se compenetra é totalmente amparado. E isso, então, resulta no quê? Resulta na efetividade. A imagem da mesa de cirurgia, da mesa para o atendimento especializado, é muito clara. A posição é a mais humilde na sala. O que interessa é o cirurgião. Entretanto, ela precisa ser firme o suficiente para poder auxiliar. A firmeza está na seção do próprio corpo. De perto, ela acompanha, filtra. Aí, André Luiz apresenta uma outra dúvida. Ela está enxergando conscientemente a pessoa que está aí? Ela está vendo como nós estamos vendo? E Aulus diz, no caso dela, não. Ela usa todas as suas forças para prestar o serviço com as possibilidades que tem. E isto não dá para ela condições de uma concentração mental para ver a forma exterior. Ela sente, porém, as aflições que ele sente, os ataques que ele experimenta. Tem a dor e a excitação e sabe que ele sofre e tem mal-estar. Ela diz isso. O nosso amigo socorrista muda agora de caminho, socorrido, perdão, muda agora de caminho de argumentação. O primeiro estava num velório. Agora ele diz, eu estou num tribunal? Por que essa recepção estranha quando eu sou importunado que comparece, e agora ficamos sabendo o nome dele, Libório dos Santos, ninguém ofende sem que eu revide. Quem me acusa de haver espoliado minha mãe, lançando-a ao desamparo? Não sou culpado pelas provações dos outros. Não estarei, acaso, mais doente do que ela? Percebam vocês a confissão que ele faz. Consciência, nós aprendemos na doutrina espírita, é o nosso
juiz. Ninguém tocou no assunto que ele antecipa, que ele exterioriza. Eu não sou culpado de ter deixado minha mãe ao desamparo, ter tirado dela a melhor maneira de sobreviver. Eu não posso responder pelas provações que os outros sofrem. E como que antecipar uma justificativa questiona, mas eu estou mais doente do que ela está. Hilário, olhando a expressão do nosso amigo Libório, diz, perguntando a Aulus, não serão os seus padecimentos simples angústia moral? Porque parece que ele está revelando isto. Tem a consciência pesada por algo que fez em relação a alguém. Mas se afirma também ele doente, até mais do que aquela pessoa. A lição do Aulus é para a gente destacar. Não tanto assim. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação. O beneficiário desta hora tem o cérebro perispirítico ou no perispírito dilacerado, e a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum supliciado por um tumor intracraniano. Ele sofre dores mesmo, não são apenas morais. O Hilário, então, se nós fôssemos os companheiros encarnados e quiséssemos conhecer um pouco mais sobre a vida espiritual, nós não poderíamos submetê-lo a um interrogatório minucioso. Ele poderia se identificar perfeitamente. E vejam vocês, é a preocupação de muita gente nos nossos dias. Gostaria de pegar os espíritos e fazer com os espíritos uma verdadeira anamnese. Quem foi seu pai? Quem foi sua mãe? Você lembra de algum número de documento? Você entregava imposto de renda? Você não entregava imposto de renda? Você foi casado? Foi solteiro? Namorou fulano, beltrano? Teve filhos? Não teve filhos? Trabalhava onde? Recebia quanto? Gente, quando o espírito não sabe onde está, a situação em que está, qual a serventia disto, é o que Aulus, abanando a cabeça, né? Como a dizer, peraí, não. Nas condições em que ele se encontra, esse tipo de coisa não é viável. Nós estamos abordando, meu amigo, é um problema de caridade e que se reveste da maior importância para a vida em si. Se a gente tentasse isso, nós vamos só ter uma inquirição que não vai ser frutuosa. Eu vou inquirir um alienado mental? Se ele se mostra lesado nos centros de raciocínio, traz consigo a herança de uma existência toda ela desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama, e de quem se fez um perseguidor sem tréguas, a nada aspira por agora, senão a vida parasitária junto a ela, de cujas energias ele se alimenta. Olha que interessante nós percebermos que a condução da abordagem espiritual é dos desencarnados. Eles entendem
o alcance da situação. Nós somos os trabalhadores, os que buscam guardar a melhor sintonia, os que buscam guardar a melhor elevação espiritual para ser úteis. A curiosidade em relação às chagas de alguém que se apresenta no estado igual ou pior do que o nosso amigo Libório é mera curiosidade. Não vai nos trazer absolutamente nada. Nada. Bisbilhotice espiritual também. Já não basta a bisbilhotice encarnatória? Para que saber qual a razão? Ele está sofrendo. Está sofrendo. Presta atenção. Né? Ele tem uma postura que é uma postura para a gente amparar. E olha, presta atenção. Presta bem atenção. O choque oriundo da morte não nos dá o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Ele não era alguém preparado para a morte. Ele a encontrou, do ponto de vista físico, em razão das loucuras que praticou. Ele as encontrou aí, ele a encontrou aí. Desequilibrou-se, desencarnou. Atraído pelo pensamento de alguém que o amava e que ele não tem sentimentos, nem de preservação, porque ele se apropriou de tudo que pôde da jovem para poder continuar a usufruir das experiências transitórias, já estando há mais de 5 anos na realidade espiritual. O Libório volta dizendo: quem pode suportar essa situação? Eu estou sendo hipnotizado por alguém? Quem é que está fiscalizando o que eu penso? Vale a pena me deixar enxergar, mas me prende os braços? E aí, então, o Aulus diz: ele está se queixando do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa da Eugênia. E o Hilário, assim como André Luiz, repleto de dúvidas sobre aquela situação, pergunta ao Aulus: consciente a médium, como ela se encontra? E ouvindo as frases dele, que lhe utiliza a boca, vigiado por ela, é possível que ela seja assaltada por grandes dúvidas. Não poderá ser induzida a admitir que as palavras que está proferindo pertençam a ela mesma. Ela não vai vacilar trabalhando do ponto de vista mediúnico. E ele diz: olha, isso é perfeitamente possível. No entanto, ela está habilitada a perceber que as comoções e as palavras desta hora não são dela. Não tem nada a ver com ela. Ah, mas espera aí, vou avançar mais um pouco, diz o Hilário. E se ela tivesse dúvidas? Se ela fosse invadida pela dúvida? Isso é meu, isso é da minha cabeça, é do meu espírito, não é de mais ninguém. Bem, disse o Aulus, ela emitiria da própria mente positiva uma recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida aí seria congelante de faixas de forças negativas. Ela impediria a ajuda. E se impedisse a ajuda, o trabalho não teria sentido.
dá para a gente perceber a importância do médium numa atividade socorrista desta natureza, guardando-se na necessária preparação, entendendo pelo estudo, porque é o estudo que nos habilita, adiante de uma situação assim, colocar em prática o aprendido. O médium, de maneira alguma, está exonerado do estudar-se. Me dá muita tristeza ouvir falar de médiums que entendem que estudar é algo que para eles não é mais necessário. Como se qualquer um de nós estivesse livre desse compromisso. Aquele que atua num grupo mediúnico deve ser o primeiro a buscar na literatura espírita as informações que o habilitem a trabalhar e trabalhar bem, a ser útil à espiritualidade, a não deixar que a dúvida o domine, o envolva, que o controle que ele precisa exercer não seja efetivo, porque, do contrário, a gente encontrou aqui mais de uma expressão dizendo ele não vai ajudar em nada. Então, se nós vamos a um grupo mediúnico com o propósito de ser úteis, de servir, não estudar, não preparar-se, significa o maior contrassenso possível. Quer dizer, você vai, mas não vai preparado. Você vai para simplesmente ficar lá assistindo o que está acontecendo, não contribuindo efetivamente. A nossa presença não deve ser a presença do corpo, é a do espírito envolvido numa atividade de amparar irmãos. Porque nós, amanhã, oxalá não, poderemos precisar de um atendimento qualificado assim. Não sabemos, ou sabemos, e às vezes não gostaríamos de admitir a nossa própria condição. E talvez sejamos, na realidade amanhã, espiritual amanhã, os mesmos cegos surdos que o nosso amigo Libório se apresenta a ser. Oxalá possamos contar com Eugênias, que ofereçam-nos a janela em grupos qualificados para um reencontro, né? O choque de tudo aquilo que nos espera ser informado. A maneira de um suspense, né? André Luiz interrompe. No momento em que a gente gostaria de ver como é que vai ser esse atendimento, ele para, justamente para que a gente possa refletir. Quando a gente faz a leitura de um livro como Nos Domínios de maneira seguida, nem sempre consegue parar, sabe? Esses intervalos nos levam a ficar pensando. A mim, principalmente, sempre. Porque quando você retoma a leitura do livro, e agora com a tarefa de levar esse livro em miúdos, você sempre fica preocupado em não perder os detalhes. Então, sendo por capítulo, é mais fácil. A gente aproveita muito mais e descobre pontos que talvez não tivesse observado quando fez a primeira leitura. Vale a pena refazer, se foi a primeira, fazer outra vez, se outras já existiram, e aguardar para ver o que nos acontecerá no próximo encontro, nesse estudo tão envolvente que é o do livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu te espero.